Hoje, mais um podcast da Daisy. Outra pessoa super especial, que eu só trago pessoas especiais, vocês já sabem, né? E que tem alguma conexão com a leitura, que vão falar alguma coisa sobre a conexão delas com leitura. Mas a Renata Rado é apresentadora e idealizadora da Casa das Empreendedoras. Quem não viu, tem que assistir. É na Rede de TV, vai entrar a quinta edição e vai ser muito legal. Ela tem um projeto de reunir mulheres empreendedoras para ter conteúdo, para poder. Ela vai falar melhor sobre isso. O reality show é transmitido pela Rede TV e está na quinta edição. Ela está no Instagram como @Renata Rado oficial, e aí vai aparecer aí no vídeo. E Casa das Empreendedoras, também tem esse Instagram. Fala um pouquinho aí do que é esse projeto. Daisy, obrigada pelo convite, quero te agradecer pelo convite, um prazer imenso estar aqui com você falando. Imagina o meu prazer, hein? Que pessoa mais chique aqui. Imagina! Falando sobre empreendedorismo feminino, um tema tão atual, né? Um tema tão importante, de extrema importância para o nosso país. E também falando de leitura, né? Que também é de extrema importância. Todo mundo tem que ler. Né? Exatamente. Então, obrigada pelo convite, eu me sinto honrada, feliz de poder estar aqui, de a gente falar mais sobre esses dois assuntos de extrema importância. E a Casa das Empreendedoras surgiu através de uma reinvenção minha pós-maternidade. Eu morei muitos anos fora do país, morei nos Estados Unidos 5 anos, no qual eu fiz meu mestrado em Sport Recreation Management, eu sou formada em Educação Física, e aí depois fiz o mestrado, né? E depois morei na Suíça, mais 7 anos, ou seja, foram 12 anos morando fora do meu país, aprendendo, empreendendo também. E hoje você fica nessa ponte, Suíça, Brasil, Suíça, Brasil. Isso. Na realidade, eu voltei para o Brasil em 2018 com a minha família, e aí ficamos aqui 4 anos, e aí depois resolvemos voltar por uma questão da educação das crianças e etc. Mas então eu fico nessa ponte, sim, entre Brasil e Suíça. Então eu tenho endereço fixo na Suíça e tenho endereço fixo também aqui em São Paulo. Você é mãe de 2 filhos, né? Sou mãe de 2 filhos. E com tudo isso para fazer, com todo esse trabalho, como é que você faz? É puxado, assim, né? Eu sou mãe do Mateu e mãe do Luca. O Mateu tem 6 anos, o Luca tem 4 anos. Então, é uma vida, assim, de ser uma empreendedora, uma mulher moderna, uma mulher que tem, né, que empreende, que é empresária, mas também que sou mãe, também que sou mulher. Então, eu gerencio isso, tento gerenciar isso da melhor maneira possível. E a Casa das Empreendedoras, ela fala com esse público, né, que é um público real, que é um público que tá ali. Que é só de mulheres. É só de mulheres. Então, a gente está falando de empreendedorismo e empreendedorismo feminino, especificamente. E aí nós levamos essas empreendedoras para terem experiências incríveis. E quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, na realidade, foi pensando realmente nessas mulheres, que são mulheres reais, que estão ali lidando com todos esses desafios diários de ser mulher e de empreender e etc., e ser mãe. Então, eu criei a Casa das Empreendedoras para a gente poder trazer isso de uma maneira mais leve, né? Porque é uma jornada tripla, muitas vezes uma jornada quádrupla de todos esses processos aí que a gente, né, que levamos no dia a dia, e de trazer conhecimento através da Casa das Empreendedoras. Então, durante... O que acontece nessa casa? Para quem ainda não viu as outras edições e vai ver a quinta, porque está para chegar. Exatamente, isso. Então, o que acontece? Nós levamos as empreendedoras para elas terem desafios, e todos esses desafios são ligados ao empreendedorismo feminino. Então, por exemplo, vamos falar sobre gestão financeira, né, que é um desafio. Vamos falar sobre gestão de pessoas, ou sobre como trabalhar nas suas redes sociais, como você ter mais visibilidade. Então, a gente traz pessoas
e experiências para essas empreendedoras. Elas ficam confinadas? Ficam confinadas. Elas ficam confinadas para que elas possam ter essa experiência de poder ter esse mergulho nesse desafio conteúdo. e aprender. Então, elas são confinadas durante uma semana. Uma semana elas estão na casa fazendo todas essas gravações. E aí a gente pega o programa, né? Traz o programa para a edição e depois a gente televisiona o programa. São episódios? São 8 episódios de 30 minutos. Ou seja, em uma semana nós gravamos 2 longas praticamente, porque são 240 minutos que vão para a TV, né? Foram todos os outros cortes. Então, assim, é um trabalho anual, né? É uma edição por ano. É uma edição por ano, que aí a gente tem toda a equipe trabalhando durante todo o ano para desenvolver esse projeto especificamente. Como essas mulheres são selecionadas? Existe algum critério de idade, de atividade, alguma coisa assim? Então, Deise, gostamos de ter todas as mulheres, né? Todas as como que eu posso falar, né? Mulheres de todos os estados, de todas as idades, de todas as cores. Então, isso para mim é muito importante, trazer representatividade para o programa. Então, nós selecionamos as nossas empreendedoras da seguinte maneira. Existe uma inscrição, elas fazem essa inscrição através do site, e ali tem uma perguntinha para elas, por que você gostaria de participar da Casa das Empreendedoras? E aí a gente consegue arrecadar, né, algumas informações básicas delas, e aí passa por uma análise, a minha equipe analisa essas mulheres, e aí as que passam para a segunda, elas fazem um vídeo contando a história delas como empreendedoras. E aí depois desse vídeo, se ela passar, aí a gente conversa, né? A gente tem uma entrevista. Você que faz E eu mesmo? que faço a entrevista. Ah, que legal. Eu faço a entrevista com todas as empreendedoras. E aí a gente vê se realmente está dentro do, né? Se é um projeto que faz sentido para ela se está dentro do perfil e etc. E aí a gente seleciona e aí a gente faz aí a gente faz os finalmente para ela poder participar. Tá. Mas você não tem questão de idade, nada, pode ser qualquer. Não. Porque eu tenho uma transformação aos 65, né? Eu vivo me transformando. Então, isso eu acho que o meu seguidor sempre está de olho nisso. A gente pode tudo, viu, gente? Pode tudo. Mas eu nunca ia falar que você tem 65 anos. Nunca! Eu tenho 66, que eu acabei de falar. Não parece de jeito nenhum. Mas temos todas as empreendedoras. Tivemos, né, o programa ele começou em Minas, né? Eu sou mineira, ele começou em Minas, então até então era um grupo muito de mineiras, a primeira e a segunda edição, que foi em São Miguel do Gostoso e depois foi na Praia da Pipa. Já a terceira, a gente conseguiu trazer mulheres de todos os lugares do Brasil. Vocês ficam em cidades diferentes. O programa é gravado em lugares diferentes. Que legal. Então, cada ano a gente tem um destino novo. E aí, na terceira edição, nós conseguimos trazer mais mulheres. Nossa, eu tinha uma empreendedora da melhor idade, empreendedora nordestina, porque até então estava com dificuldade de trazer, então tivemos empreendedores nordestinos, tivemos uma mulher trans participando do projeto, então a gente conseguiu, e Noronha também não foi diferente, conseguimos também trazer diversidade para o programa, e agora bacana. Em São Paulo também. Que bacana. Eu sei que você faz alguns eventos, e dia 9 de agosto vai ter um aí. Quer falar um pouquinho dele? Quero convidar todo mundo para poder participar do próximo evento da Casa das Empreendedoras, que se chama Girl Boss Reunion, que vai acontecer aqui em São Paulo, no bairro Pinheiros. É um evento que vamos estar falando sobre oratória, né? Como você se comunicar melhor na frente das pessoas. Porque nós, empreendedoras, somos também vendedoras, né? É verdade, então, todo mundo tem que ter rede social, né? Exatamente. Então, a gente fala sobre nós vamos falar sobre esse assunto especificamente, então estão todas convidadas para poderem estar conosco, quem quiser saber mais sobre o evento, lá no Instagram da Casa das Empreendedoras, que é tudo junto, Casa das Empreendedoras, tudo junto, você pode ter mais acesso a saber mais informações sobre o evento, e vai ser um prazer ter todas mulheres
empreendedoras É conosco no aberto evento. para todas as pessoas. Sim, especificamente Se mulheres. inscrever e... Isso, exatamente. Ah, então vai ser legal esse evento, hein, gente? Tá Não vamos perder. convidadíssima, hein, Daisy? Ah, vou com certeza. Ai, que bom! Existe alguma prova entre essas participantes? Que uma tem que se sair melhor que a outra? Algum prêmio, alguma coisa? Não. Então, existem provas, sim, desafiadoras, que são provas para elas se desafiarem, elas mesmas e elas como um grupo, né? Nós, mulheres empreendedoras, nós temos, assim, na maioria das vezes, são mulheres com comportamento influente e dominante, mulheres que estão ali, né? Elas são as protagonistas da vida delas. Então, quando você está se relacionando com outras mulheres que também são protagonistas, pode ser muito desafiador. Então, existem esse tipo de atividades, mas para que elas possam interagir entre elas de uma maneira positiva e de uma maneira que a gente possa trazer como que eu falo assim, o potencial de cada uma, né? Porque às vezes você é boa em algo, outra é boa em outro, né? Então, E uma vai passando para outra. Isso, exatamente. Exatamente. Então, esse é um intuito aí. Mas não tem nenhum prêmio, ninguém vai ganhar nada. Vai ganhar o conteúdo e o mergulho nesse... Exatamente. Se a gente tiver um patrocinador incrível para poder trazer um prêmio, por que não? Mas ele é um... Eu costumo falar que a Casa das Empreendedoras é muitas das vezes um divisor de águas para as mulheres, assim, elas já saem lá com uma bagagem muito bacana e também com o propósito do projeto. Porque assim, né, Daisy, assim, a sociedade com que fomos criados é sempre de mulher, sempre competir uma muito com a outra, né? De ter aquela competição. E isso está muito antigo, né, gente? Vamos combinar que isso... Nós já estamos em 2023 e nós, mulheres, temos que ter mais amigas, que ter mais parceiras. Compartilhar, né? Isso, de ter, né, mais compreensão uma com a outra. A nossa jornada é uma jornada, assim, diferente da jornada do homem. Então, a ideia do projeto é que a gente realmente se abrace, se apoie, estejamos juntos. É lógico que existem desafios em todas, né, em todos os... na vida, né? Mas a ideia é que a gente tenha essa empatia um pelo outro também, uma pela outra. É até uma oportunidade de fazer networking, né? Porque uma pode ajudar depois a outra no mercado de trabalho. Você vai para a 5ª edição. Nas 4 primeiras, você tem notícia das que saíram, como é que elas estão, o que impactou nelas a Casa das Empreendedoras? Tenho sim. Desde a primeira edição eu tenho ainda contato com algumas das nossas participantes, de que realmente aquele momento delas estarem conectadas com outras mulheres, não falando do programa em si, mas é uma experiência, né? Você tá lá e você compartilhar com essas mulheres, porque você imagina, você sai de casa, praticamente, você sai da sua zona de conforto, vai para uma casa que você não conhece aquelas mulheres. Fica sendo filmada, né? Exatamente. Existem todas aquelas atividades e acaba que você, né, que elas se identificam umas com as outras. Não vou falar que todas se identificam com todas, porque também não, né, não é possível. Não é possível. Mas elas conseguem trazer, depois da Casa das Empreendedoras, uma experiência muito única, assim, de poder falar assim, poxa, isso aqui hoje eu avalio de uma maneira diferente, depois que eu participei desse projeto. Então, tenho sim contato com muitas delas da edição 1, da edição 2, da edição 3, da edição 4, né, que foi a última aí, que a gente pôde, que eu pude perceber, e elas também, né, por relato delas mesmas, a gente tem prova social delas falando, né, da experiência da Casa das Empreendedoras, inclusive no YouTube, viu, gente? Se alguém quiser participar, se inscrever lá no canal do YouTube, meu canal é Renata Rado, e lá todo mundo consegue ver todas as edições, os depoimentos. Que legal. Vamos ver, hein, gente? Vamos ver. Vamos ver todas, conferir. E é muito legal ter depois a vida, né? Como mudou, né? Depois de ter feito uma experiência tão única, né? Porque
poucas têm essa oportunidade, né? Exatamente. De ter todo esse conteúdo, de ter ficado uma semana só nessa situação de receber, né? E compartilhar com outras com as mesmas possibilidades, né? Eu tive 35 anos na moda. E em novembro, eu fechei o ciclo com o meu livro. Acho que esse livro aqui, todas elas deveriam ler. Chama Costurando a Minha História. E eu conto nesse livro esses 35 anos, os meus fracassos, meus sucessos, como eu saí dos fracassos, como eu fechei o ciclo, né? Eu planejei a saída. Eu acho que tem coisa que a gente começa e tem que terminar. Eu terminei homenageando esses 35 anos com o livro, e então eu planejei essa minha saída. Um ano antes eu chamei os meus funcionários, eu tinha uma confecção que eu fazia para todas as marcas que vocês conhecem. Super empreendedora, né? Mais a minha marca. Então, no começo do ano eu chamei todo mundo, eu falei, olha, eu vou sair dessa atividade. Mas saí com sucesso. Eu não tinha problemas, eu não saí com dívida, eu não saí com nada. Eu saí com dignidade, eu queria terminar, terminei com o livro e deu tudo certo e comecei uma outra carreira, porque eu queria ler, porque eu queria incentivar a leitura, trazer o hábito da leitura para as pessoas. Então, eu queria isso, então eu fiz. E eu acho que isso pode ser um exemplo para vocês. Vocês podem tudo o que quiserem, só com planejamento, né? Até para ler a gente precisa planejar. Então, planejamento, gente. Queria saber qual que é a importância de leitura na sua vida. A leitura começa desde muito cedo, assim, né? Porque minha mãe, na realidade, ela sempre incentivou muito a leitura. Ai, que bom. Sempre incentivou muito a leitura. Não é todo mundo que tem essa sorte. Eu também tive. Você sabe que a minha mãe morreu com 99, eu falo toda vez aqui, lendo, com a cabeça boa. Então, é muito importante a leitura. É verdade, é de extrema importância. Extrema importância e, assim, é muito legal você mergulhar num outro universo, né? Porque às vezes a gente está numa correria do dia a dia, ok, faz isso, faz aquilo. Quando você tem um momento de leitura, ele é um momento que você está dando para si mesmo, para conhecer uma outra história, para conhecer um outro conceito. E isso abre muito, assim, né, a cabeça, a mentalidade. Eu leio todos os dias para os meus filhos. Ai, que bacana, porque o incentivo tem que ser na infância mesmo. Exatamente. Então, eu leio todos os dias, a gente faz uma prece. Aliás, lemos o livro primeiro. É livro de criança, né? Galinha Pintadinha, Patrulha Canina. Claro, eles têm 4, 6 anos, né? Mas já estão com o hábito, né? Exatamente. E é antes de dormir. Exatamente, antes de dormir. Eu fiz outro dia até um vídeo sobre o hábito de leitura antes de dormir, como ele é benéfico. Depois vocês dão uma olhadinha também. É muito legal. E é muito legal quando você faz isso desde criança, né? Porque você já tem esse hábito. Então, a gente faz isso, eu com o Mateus e com o Luca, e logo depois a gente faz, né? A gente reza o nosso Pai Nosso, agradecemos o Papai do Céu e vamos dormir. E a importância de um livro na vida de qualquer pessoa, né? De que uma pessoa que busque também, né, Daisy, um sucesso, né? Que possa se espelhar em outras pessoas, em outras referências, possam entender. Agora eu tô lendo o livro da Michelle Obama. Ah, é maravilhoso. É maravilhoso. Tem um pedacinho lá que o Obama fala para ela assim, porque ela namorava o garçom. Você já passou por esse pedaço? Eu não passei por isso ainda. Mas eu vou contar para vocês. Conta. Ela vai jantar com o Obama e ela vai e o garçom que está lá, o maître, foi namorado dela. E o Obama fala para ela assim: tá vendo? Você casou comigo, você é a mulher do presidente. Aí, e se você casasse com ele? Ela fala, ele seria o presidente. Adorei! Ele que seria o presidente.
eu quero chegar nessa parte ainda. Atrás de um grande homem tem sempre uma maior mulher, né? Com certeza, com certeza. Ela é uma mulher que me inspira, assim, ainda não li todo o livro, ainda não passei por todo o processo. Mas vai chegar nessa parte, mas eu já estou curiosa para poder. E assim, relacionando assim um pouco, né, de ler e de contar a história, o que a gente faz, muitas casas empreendedoras, é contar essa história, sabe? Contar a história de mulheres, contar o que ela fez, né? Você, por exemplo, acabou de fazer né, eu não sabia, você planejou toda essa sua saída da moda. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa assim mais linda você poder fazer isso de uma maneira planejada, de uma maneira bonita e poder escolher o que você quer fazer depois, né? Fechar esse ciclo. Isso foi demais. A minha primeira formação foi fono. Eu trabalhei como fono, depois eu fui para a moda, fiz faculdade de moda. Então, eu tenho essa coisa de me reinventar e transformar. E era um sonho que eu queria fazer com a leitura. Eu queria incentivar as pessoas, porque nem todos, como você, tiveram incentivo na infância. Às vezes as pessoas não têm essa oportunidade, é oportunidade mesmo. Né? E querem adquirir. Então, eu tenho um clube de leitura, eu incentivo a leitura no Instagram, no canal do YouTube, sempre trago as pessoas aqui com alguma conexão. Sim. Para as empreendedoras, o que você acha da leitura para elas? Eu acho realmente de extrema importância, porque às vezes, até, né, falando assim, porque a referência dentro do empreendedorismo, ele continua ainda sendo uma referência muito, muito masculina. Vamos combinar. Verdade. Né? A gente tem essa referência masculina. Então, quando você pensa em mulheres, Coco Chanel, Michelle Obama, Gisele Bündchen, que traz uma história, né, de todo uma força, eu acho que é aí que você se inspira mais, sabe? Então, assim, se empodera mais, pensa que naquele conceito de você realmente, da força da mulher, de trazer isso. Então, ler um livro, gente, é de extrema importância. E eu estou, né, eu fiquei muitos anos fora do Brasil, e os livros que eu lia eram totalmente voltados para a indústria do fitness, porque eu trabalhei na indústria do fitness por muitos e muitos anos. E aí eu me reconectei com com o empreendedorismo feminino especificamente, depois que eu vim para o Brasil, e eu comecei realmente a poder entender mais e trazer para mim mesmo essas histórias. Então, assim, ter referência, se inspirar em mulheres que tenham histórias poderosas dentro de uma leitura do livro, você aprofunda. Então, assim, recomendo, gosto muito, e até porque essa corrente eu faço, né? De nós mulheres darmos apoio mais umas para as outras. Eu voltei a morar na Suíça desde nem tem muito tempo, sabe? Tem um ano, assim, mais ou menos, que a gente voltou, um pouco mais de um ano. E aí, quando eu cheguei lá, as minhas amigas começaram a me perguntar e falaram assim: poxa, Renata, o que você está fazendo? Já me acompanhava nas redes sociais e etc. E aí, eu falei assim, elas falaram assim, poxa, por que você não faz algo aqui sobre empreendedorismo feminino? E eu fui pesquisar mais sobre empreendedorismo feminino na Suíça, contando que a Suíça é um país completamente diferente, socialmente, economicamente estruturado do que o Brasil. Então, a gente está falando de dois países completamente diferentes. Isso aí é muito claro. Mas eu comecei a pesquisar sobre a mulher dentro do empreendedorismo. E eu descobri que numa das minhas pesquisas, eu descobri que a cada 10 livros que são escritos na Suíça, somente um é escrito por uma mulher. Nossa! E aqui a gente tem uma leva de mulheres autoras contemporâneas, jovens, muito bacana. Então, às vezes, a gente pensa que está para trás, mas está na frente. Exatamente! Essa era a mensagem que eu queria falar. É exatamente essa mensagem. Da gente poder
fazer isso, né? Você tem seu livro, são milhares assim de livros que são escritos por mulheres. A Casa das Empreendedoras também vai ter um livro muito em breve, contando da história das nossas participantes, das nossas, não só participantes, né? Eu sempre falo que a Casa das Empreendedoras é um programa feito por mulheres para mulheres. Então a minha equipe também é feita de empreendedores, então a gente vai ter também pessoas que trabalham comigo, que são empreendedores, que também vão estar escrevendo, que não estão especificamente na frente das câmeras, mas estão por trás, que também não deixam de ser empreendedores. Estão trabalhando para isso. Exatamente, né? Eu também, né, sou uma empreendedora, empresária. Então é isso, a gente está, em alguns pontos, estamos sim avançadas. Eu queria te dar o meu livro, que obrigada, já dediquei a você. Muito obrigada. E eu acho que vai agregar alguma coisa aí. Linda. Vai ser legal para com certeza. De repente, para dar alguns exemplos para essas empreendedoras. Sim. Queria te agradecer, Renata, foi muito legal o nosso papo, vai ajudar muita gente. Essa 5ª edição tem data para começar? Então, nós vamos fazer a gravação agora em outubro, e o programa ele vai ao ar ano que vem, logo depois das nossas comemorações, carnaval, e aí entramos no ar. Então, exatamente. Gente, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar e vocês vão ver, tá bom? E eu queria agradecer a Renata, queria agradecer vocês que ficaram até o final. Eu quero que vocês assinem o canal, curtam, comentam. Vou adorar ter algum comentário para eu poder responder, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Se quer falar alguma coisa, fica à vontade. Obrigada. Eu quero agradecer a Deise, né? Quero te agradecer por poder compartilhar, pelo livro, pelo momento. Sempre muito bom fazer conexões. E muito sucesso para você e no seu podcast. E para você também. Beijo, gente. Até a próxima.